Norberto Bobbio, que é um dos maiores cientistas políticos que a gente teve, e ele, apesar de não ser um historiador, ele pontua muito bem a ideia de conceitos políticos, principalmente porque ele tem a noção que não é simplesmente direita e esquerda para todos os países e acabou no tempo. Na verdade, esquerda e direita estão constantemente em transformação. Nunca, claro, vai acontecer um momento que os valores da esquerda e da direita vão virar do avesso. Mas, na verdade, dentro de um limite de características, a esquerda e a direita vão variar. Muita gente pensa, por exemplo, que o PSDB é um partido de direita, quando na verdade é um partido de esquerda. Muita gente acha, por exemplo, que o Partido Democrata é um partido de esquerda nos Estados Unidos, quando não. Na verdade, ele tem bastante pensamento de direita e não foge tanto assim de muitas alas do Partido Republicano, por exemplo. E por aí vai. Falando isso, então, entendendo que direita e esquerda não é algo fixo no tempo, se transforma de país e se transforma pelos séculos, é importante a gente entender que a esquerda e a direita têm características que a gente usa para separar, mas são rótulos políticos. Então, não é tão decisivo assim para o debate se algo é de esquerda ou de direita. É uma forma da gente interpretar. É uma forma da gente entender melhor fenômenos políticos. Por isso a gente tem até certa tolerância pela discordância, se algum partido é de direita ou de esquerda. Bom, direita, utilizando a definição do Norberto Bobbio, pega muito a ideia que a desigualdade é algo natural ou desejado. A ideia, então, quando a gente pega, por exemplo, uma direita mais liberal, é a ideia que a desigualdade seria algo próprio de como funciona a sociedade e como funciona a economia. E para nós termos uma economia e uma sociedade mais eficientes, com melhor distribuição de riqueza, melhor valorização das liberdades, maior, até mesmo, usando um conceito um pouco fora, mas até mesmo um pouco de bem-estar, essa direita, então, ela entende a desigualdade como algo próprio disso. É algo que compõe. Então, para a gente ter uma sociedade boa, feliz, eficiente, a gente precisaria de uma sociedade que aceite a desigualdade. E isso não necessariamente se entende como uma sociedade que a tolera e quer a desigualdade, ou mesmo tolera e quer a pobreza. Na verdade, quando a gente pega uma perspectiva de direita liberal, ou seja, que valoriza mais as liberdades de livre mercado, de liberdades civis, essas coisas, a ideia é que a desigualdade faz parte do jogo e que, na verdade, a pobreza é o maior problema. Se a gente deixar o sistema como está, a gente vai ter uma sociedade que vai, inclusive, acabar com a pobreza no longo prazo e também diminuir as desigualdades. Já a esquerda, por exemplo, nega que deva fazer parte do jogo essa desigualdade. E eles estão dispostos a construir um governo ou algum pacto social que tente exterminar essa desigualdade. Então a gente teria um monte de políticas públicas que iriam garantir uma certa igualdade perante a lei, de liberdades civis também, mas principalmente de um jeito material. Ou seja, eles entendem que a igualdade também passa por você acabar com a pobreza, mas a forma que isso é feita não é, por exemplo, no que a direita acredita, que é deixar o capitalismo, por exemplo, correr solto. Na verdade, a gente vai ter na esquerda uma defesa maior que você tem que dar igualdade de oportunidades. Só dessa forma você conseguiria uma sociedade eficiente também. Uma sociedade que desse certo e que valorizasse principalmente, agora usando um conceito bem contemporâneo, a dignidade da pessoa humana. E assim, isso falando, vocês podem ver que eu falei da direita liberal. E na esquerda, eu estou usando uma esquerda bastante liberal também. Mas essas ideias, elas diferem dentro da direita mesmo e dentro da esquerda mesmo. E como eu disse, variam pelo tempo e pelo país. Mas aí, e perdoem se eu não atender todas as ideologias e tudo mais, isso ajuda bastante a gente entender essa aceitação da desigualdade pela direita e a negação dessa desigualdade pela esquerda. Inclusive o desejo de você, na esquerda, acabar com essa desigualdade e na direita, a justificativa que ela seria necessária.
Quando a gente fala de uma extrema-direita e de uma extrema-esquerda, já seriam alternativas que você vai ter uma política por parte de quem advoga por essa ideologia, lembrando que ideia não vai para a guerra, não faz governo, são pessoas que o fazem. As pessoas que advogam pela extrema-esquerda ou pela extrema-direita, eles não vão medir muitos meios para atender os seus objetivos, não. Geralmente, numa extrema-esquerda, pelo desejo de igualdade, você tolera, inclusive, governos autoritários, você vai tolerar ditaduras propriamente ditas, você vai tolerar mudanças econômicas que custem vidas. Então, a gente tem essas questões na extrema esquerda, além de, muitas vezes, um apelo muito maior pela coletividade e também pela defesa, não sempre, mas também muito presente, de um certo nacionalismo. Mas, claro, como eu disse, não é sempre essa última parte. Já a extrema-direita vai ser justamente a ideia de uma extrema desigualdade. Então, é a aceitação de que alguns governos devem, os governos de extrema-direita, no caso, devem assumir o papel de representar a coletividade e, para isso, também não medir meios para aumentar ou mesmo, cada vez mais, aumentar a proporção dessa desigualdade. No caso do nazismo, por exemplo, que é uma ideologia de extrema-direita, e aí acho que vai ficar mais claro, você vai ter a desculpa que para uma sociedade ser melhor, evoluída e alcançar o progresso, você deveria exterminar as raças, principalmente os judeus. Então aí você vai atacar essa desigualdade racial, percebe? Vai atacar essa desigualdade, mas aceitando ela. Porque você aceita que o ariano alemão é superior ao judeu. Então você aceitou essa desigualdade e entendendo que para você ter uma sociedade boa, você tem que preservar apenas uma raça, você aceita o extermínio de outras. Seria, então, um exemplo de você ter uma aceitação extrema da desigualdade. A eugenia, que é você fazer esse controle racial, é um exemplo de extrema-direita também, porque é essa a questão principal, a desigualdade. E quando a gente pensa, hoje em dia, na esquerda e na direita, o lado econômico parece que tem muita proporção. Só que a gente não pode ignorar, aceitar simplesmente esse fator. Porque a gente vai ter governos de esquerda e de direita que vão, por exemplo, acelerar o capitalismo. Vão acelerar o processo de liberdades econômicas. E a gente, curiosamente, vai ter um exemplo, no caso da esquerda, na China, que vai ter, inclusive, muito menos leis trabalhistas no geral do que o Brasil, que vai ter zonas que basicamente não se paga imposto, que vai ter uma aceitação de liberdade empresarial, na medida do possível, bastante ampla comparada ao resto do país. Assim como a gente vai ter também governos extremamente estatistas na economia do lado da direita. A própria ditadura militar, durante boa parte dela, vai ter essa ideia que o governo tem que prezar pelo desenvolvimento nacional. E para isso, ele tem que estar ali fazendo planos de desenvolvimento, estimulando as empresas nacionais, a indústria nacional. Então, o fator econômico, ele pode sim ser considerado e deve ser considerado, mas não apenas como um fator em toda essa equação. As ideias sociais e culturais por trás da direita e da esquerda, e também, obviamente, olhando para cada caso, são importantíssimos para a gente entender o que é as ideologias políticas e, principalmente, colocar algumas dentro desse cardápio de esquerda e direita.